E para nós sermos remidos, nós precisamos viver o que, pastor? A palavra de Deus. 2026, nós determinamos que seria um ano de remissão, e essa remissão ela vem através da palavra, através de uma vida com Jesus. Mas para nós termos uma vida com Jesus, nós precisamos estar diante de quem? Da sua palavra, vivendo a verdade. Porque o maior inimigo da remissão se chama o quê? Mentira. E mentira nós aprendemos que ela tem o quê? Perna curta. E aí acontece o quê, pastor? Olha o que diz aqui em Colossenses 1,13. Colossenses 1,13. Vamos lá? Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Diz assim, ó: Ele nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. O Paulo está se referindo a quem, irmãos? A Jesus. Jesus, ele te transportou, quer dizer, ele te tirou das trevas e te levou para a luz. Mas para você viver na luz, você precisa viver isso aqui, ó. Salmo 119, versículo 105. Coloca aqui para mim, por favor, no nome de Jesus. Ó, deixa marcado aí que vamos já voltar para o Colossenses, tá? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, se Jesus ele me transportou das trevas para a luz, a palavra de Deus tem que ser o que, irmãos? Lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus ela tem que estar todos os dias constante na minha vida. Se ela não está constante na minha vida, como é que eu vou viver uma vida com Deus de verdade? Sabe por quê? Por que, pastor, que o senhor está falando tudo isso? Volta no Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Agora nós vamos ler o 13 e o 14, que diz: Ele nos tirou das potestades e das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Olha o 14: em quem temos redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão da onde, irmãos? Dos pecados. Remissão dos pecados. Ah, mas eu era um homem que mentia. Não menta mais. Eu era um homem que andava no caminho errado. Não ande mais. Jesus, ele já levou todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Até o pecado que você já cometeu. Pode ter sido ontem. Jesus já perdoou. Se você confessou para ele, ele já te perdoou? Já, pastor? Sim, no nome de quem? De Jesus. Mas eu falei uma coisa: um dos maiores inimigos da remissão se chama quem? Mentira. Por quê, pastor? A mentira faz você se tornar uma velha criatura. Aí mesmo em Colossenses capítulo 3, no versículo 9, diz assim, ó, 3,9. Uma folha à frente aí você vai encontrar o Colossenses 3,9. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despides do velho homem, com o que, irmãos? Os seus feitos. Quer dizer, Jesus, ele não quer saber do velho homem, ele quer saber do novo homem, da nova mulher. Ah, pastor, por isso que eu não devo o quê? Mentir mais. A mentira tem um quê? Perna curta. Por quê? Coloca agora na NTLH esse versículo, por favor. Olha o que diz NTLH: não mintas uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha. Com o que, irmãos? Com seus costumes. Natureza velha, pastor. E com o que? Com os costumes. Os costumes o que, pastor? Antigos. Então, pastor, os costumes antigos ele tem que ficar para onde? Para trás. Sabe por quê? Olha o versículo 10. E se vestiram de uma nova natureza. Essa natureza é uma nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês conheçam, como, irmão? Completamente. Como é que eu conheço alguém? Quando eu começo a conviver com aquela pessoa. Tem irmãs aqui que são casadas e tem irmãos que são casados. Quem é casado aqui mora junto? Você conheceu seu marido como? Quando você começou a conviver com ele de verdade. É, pastor, eu não sabia que ele era assim. Eu não sabia que ela era assim. Aí você vai conhecer a pessoa quando você começa a conviver. É, pastor, sim, de verdade. Você vai saber quando ele está brabo, quando ele está triste,
quando ela não gosta de algo. Porque como que eu conheço, pastor, aquela pessoa? Quando eu começo a conviver com ela. E convivendo com ela, eu começo a conhecer. Assim é com Cristo também. Quando você começa a conviver com Jesus, com a sua palavra, você começa a viver a vida de outra maneira. Como, pastor? Aquela vida antiga da natureza velha, ela fica para onde? Para trás. E nasce um novo homem, sim. Porque a Bíblia deixa bem claro que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, ela tem que ficar para onde? Para trás. E tudo se faz o quê? Novo. Por isso que ele diz o quê? Vestiram com uma nova natureza. E essa natureza é uma nova pessoa. Pessoa de quê? De Deus. Você quer ser um homem de Deus? Quer ser uma mulher de Deus? Quem quer, diga glória a Deus. Para mim ser uma pessoa de Deus, eu tenho que ser o quê? Parecido com Ele. E como é que eu sou parecido com Ele? Quando eu começo a viver a palavra. Eu começo a andar na palavra. E o meu Criador, Ele me renova. Por quê, pastor? Eu começo a conhecer Ele. A Bíblia diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. Por isso, meu querido, cuidado com a mentira, porque a mentira, ela se faz um grande inimigo da remissão. E quem é o pai da mentira? O diabo. A Bíblia deixa bem claro em João 8,44: vós tem por pai o diabo, e aqueles que satisfazem os seus desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele, e quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O diabo não teve remissão para ele. Por que não teve remissão para o diabo? Porque ele gosta da mentira. A mentira, ela vai, uma hora ela aparece. Por quê, pastor? Porque a mentira, ela tem o quê? Perna curta. E hoje nós iremos falar de um homem, um profeta novo, de sucesso, que tinha tudo para dar certo, mas uma pequena mentira tirou ele do caminho. Cuidado, irmão. Às vezes uma pequena mentira pode tirar você do seu foco. Qual é o nosso foco hoje? Qual é o nosso foco hoje? Ir para o céu, ter a salvação. A Bíblia deixa bem claro o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma, perder a sua própria salvação. E aí diz assim, vamos lá, livro de 1 Reis, capítulo 13. Livro de 1 Reis, capítulo 13. Esse profeta, ele recebeu uma ordenança de Deus para ir até Judá, a cidade de Betel, a um rei chamado Jeroboão. E aí ele pediu para esse profeta ir até Jeroboão e dar para ele uma palavra. E naquela palavra ele também ia mostrar um sinal. A Bíblia fala que o profeta pede para Jeroboão meter a mão dentro da sua roupa ali. E aí acontece o que? Ele tira a mão e a mão dele sai leproso. E o Jeroboão, ele fica tão angustiado com aquilo tudo, que ele pede para o profeta: ora, clama ao teu Deus e pede para ele me curar. Mas sabe por que ele fez tudo isso? Vamos lá, vamos ler do início. 13 primeiro. Eis que uma ordem do Senhor a um homem de Deus que veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou contra o altar com a palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá da casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes, os altos que queimam sobre ti incenso. Os ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu aqui naquele mesmo dia um sinal dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, eis que o altar se findará e o cinza que nele está
se derramará. E sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão, estendeu a mão sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não se podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra de quem? O Senhor. Presta atenção que o homem de Deus, ele tinha o quê? A palavra. Quando você tem a palavra, meu querido, o diabo ele pode até se levantar, mas ele se levanta para cair. Ele tinha a palavra. E aí o versículo 7 diz, 6, versículo 6, então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor, o teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se restitua. E então o homem de Deus orou à face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Quer dizer, o milagre ali aconteceu, porque aquele homem de Deus, ele tinha o que, irmãos? A palavra. Quando você tem a palavra, meu querido, olha, o milagre vai acontecer. Mas chega aonde eu quero, versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me deste a metade da tua casa, não iria contigo, e nem comeria pão, e nem beberia água aonde? Neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua, o que, irmãos? Palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde forte. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Até aqui ele estava obedecendo. Nós aprendemos que obedecer é melhor do que sacrificar. Até aqui, meu querido, quem estava com ele? Deus, porque ele estava onde? Vivendo a palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Mas chega um momento triste. Ele vai, ele obedece, ele vai, conclui aquilo que Deus ordenou, e aí, concluindo aquilo que Deus ordenou, ele volta por outro caminho. Ele, como diz por aqui, relaxa a comida da casa do rei, e aí ele volta por outro caminho. Mas acontece algo, versículo 11: e morava em Betel um profeta velho, e vieram os seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei. E disse-lhe ao seu pai: por que caminho se foi? E vieram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus, que viera da onde? De Judá. E então disse aos seus filhos: abadai-me um jumento. E abadaram-lhe o jumento, e o montou, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse: eu sou. Ele falou o que, passou ali? A verdade. Mas com ele tinha um que, irmãos? Uma palavra. A palavra qual era? A ordenança para ele não voltar pelo mesmo caminho, não comer em Betel pão, e nem beber o que? Água. Quem ordenou ele? Deus. Ele tinha o que, pastor ali? Uma palavra. E aí acontece o que? Versículo 15: então lhe disse: vem comigo à minha casa e come pão. Vem comigo na minha casa e você vai comer o que? Pão. 16: porém ele disse: não posso voltar contigo, e nem entrarei contigo, e nem tampouco comerei pão, e nem beberei contigo água neste lugar, porque, preste atenção, me foi mandado pela palavra do Senhor: ali nem comerás pão, nem beberás águas, nem tornarás a ir pelo caminho, porque forte. Ele tinha o que, irmãos, ali? A palavra. Ainda, sim, a palavra ele tinha ali. E aí acontece algo. Qual é o maior inimigo da remissão? Qual é o maior inimigo da remissão?
mentira. Aí diz, versículo 18, e ele lhe disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo, fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água, entre parênteses, o quê? Porém, mentiu-lhe. Até esse momento, ele tinha a palavra, mas ele falou o quê? Um anjo me falou. Meu irmão, tem muita gente dentro da igreja que está nessa. Qual, pastor? Irmãzinha, deixa eu te dizer uma coisa, eu sonhei com você. Rapaz, na tua cabeça tinha um monte de piolho, tinha dito para ela, mata. Aí a pessoa fica nessa, isso quer dizer um sinal, alguém vai morrer na tua casa, ou você vai morrer, vai contrair um câncer. Fulano, deixa eu te dizer algo, olha, fizeram macumba para você, por que você não se desfez a macumba então? Então, meu querido, muitas das vezes a pessoa ela fica tão impressionada com isso que ela acaba chamando aquilo que não existe. É, pastor? Sim, chamando aquilo que não existe. Sabe por quê? Existia algum anjo? Sim ou não? Se Deus falou com o profeta, Deus não ia falar com o profeta velho. Mas você vê que a mentira foi tão grande e ele disse, olha, o anjo me falou. Ele disse o quê? E ele disse, também eu sou um profeta como tu. Então nós estamos no mesmo nível, tá? Aí diz, e um anjo me falou pela palavra de quem? Do Senhor. Quer dizer, agora Deus mudou a palavra? Deus muda a palavra, irmão? Sim ou não? Mas tem gente que quer mudar a palavra. Tem gente que infelizmente, meu querido, quer. Tem pessoas que estão dizendo, pastor, que a Bíblia precisa ser reformulada. Já ouviu falar nisso? A Bíblia precisa ser reformulada, porque ela foi escrita pelo homem. Não. Se eu ver uma pessoa dessa falando isso, eu dizer, irmã, meu querido, me perdoa, tá? Posso até ser ignorante com você, mas lógico que a Bíblia tem que ser escrita pelo homem. Imagina só se a Bíblia fosse escrita pela vaca, pelo cachorro. Para você ver, Deus inspirou o homem e ele fez o quê? Escreveu a Bíblia. Para quê? Para essa palavra ficar para todos nós. Então esse profeta velho disse, olha, um anjo me falou, o anjo me disse, o anjo me falou. E hoje isso acontece muito, irmão, muito mesmo. Sabe por quê? Tem muita gente acreditando em fábulas. Tem gente que não gosta de ler a Bíblia, ele assiste a novela, ele chega aqui todo sabidão. A novela. Olha, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa, o Davi ele não tinha 6 metros, ele tinha 12 metros. Por quê? Olha, eu aprendi aonde? Aonde que você aprendeu? Você leu a Bíblia? Não, foi lá na novela, lá que passa lá na novela. Meu querido, tem umas coisas que eles botam verdade, sim, mas eles criam para poder ter o quê? Cenas. Tem gente que fica lá, meu irmão, eu vou assistir um filme. Meu irmão, não lê a Bíblia, tem preguiça, mas fica lá. A preguiça. Porque fica crendo em fábulas. E olha o que diz em Gálatas, capítulo 1, no nome de Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Deixa marcado que vamos já voltar para cá. Gálatas 1, 8. Você viu que ele disse o que? Um anjo me falou pela palavra de quem? De Deus. E olha o que diz: mas ainda que nós mesmo ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja o que, irmãos? Anátema. Se aquele homem, se ele precisava de uma confirmação, o que ele deveria ter feito? Orar a Deus. Meu amigo, eu vou ficar aquilo que Deus falou comigo.
E se Deus falou comigo isso, eu vou ficar com isso. Mas você viu que lá no livro de Reis, lá entre parênteses diz o quê? Porém, mentiu-lhe. O anjo não pode mudar a palavra. Não pode, pastor? Não. Pastor, se parecer um anjo na minha frente, saia correndo. Você não tem capacidade de ver um anjo. Pastor, mas o diabo eu vejo. Você sente, você não vê. Ele incorpora nas pessoas? Sim. Por isso, meu querido, que ele deixou bem claro, o anjo me falou, e ele trouxe uma palavra. E a palavra era o que, irmãos? Mentira. Você quer que Deus fale contigo? Quero, pastor. Você quer mesmo? Quero. Vai ler a Bíblia. Você vai obter respostas que você precisa. Pastor, mas eu quero. Vai ler a Bíblia. Olha o versículo 9. Assim como já vos dissermos, agora um novo também vos dito: se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja o quê? Anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procura agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de quem? De Cristo. Aquele homem, ele queria tirar o que daquele profeta? O profeta velho, o foco dele. E o maior inimigo da remissão se chama o quê? Mentira. Cuidado, meu irmão, que estão falando para você aí. Quando você estava na pior, ninguém te deu a mão, ninguém te ajudou. Agora as coisas começam a melhorar, e aí começa a aparecer um, parece dois, parece três, parece quatro. Por quê, pastor? Começa a contar fábulas para você. Olha, fulano, Deus me disse. Meu irmão, olha o que diz mais aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. 4:3. Olha o que diz: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a quem? As fábulas. Sabe o que é fábulas? Histórias contadas. O pastor Jaime estava pregando esses dias, até hoje ele estava falando, que ele estava pregando sobre Natanael, e um pastor ligou para ele: pastor Jaime, olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você sabia que o Natanael, ele nasceu no mesmo tempo de Jesus? E o pastor Jaime, e o Natanael, quando o Filipe encontrou ele debaixo da figueira, e o Jesus olhou para ele e disse que ele era um homem doloso. O Natanael foi encontrado debaixo da figueira porque a mãe dele escondeu ele no tempo de Herodes, lá debaixo da figueira. O pastor Jaime fez aquele 10 segundos de silêncio e perguntou para o pastor: pastor, aonde que está escrito isso? É uma história bonita, quer dizer, é uma fábula, mas onde que está escrito isso? Não, pastor, onde está escrito? Irmão, eu te digo uma coisa: você quer que Deus fale com você? Vai ler a Bíblia. Você sabe que tem muita gente que gosta de comer, sabe o que, irmão? Tem muita gente que gosta de comer babujo. Você sabe o que é babujo? O que é babujo? Quê? Quê? Não. O que é babujo? É o que, irmã? Resto dos outros. Tem gente que gosta de comer babujo. Fulano, pastor, eu tenho um fulano ali que ele me manda todo dia. Manda o que, irmão? Pastor, uma oração. Por que você não ora por você mesmo? Porque quem sabe que você precisa é você mesmo.
É por isso que nós marcamos a oração na semana da Santa Ceia, meia-noite. Eu poderia gravar uma oração e mandar para você, mas seria a minha oração. É por isso que eu peço, cada um faz a sua, mas a gente faz em coletivo e marcamos o mesmo horário, porque você sabe que você precisa, eu sei que eu preciso, por isso que eu não tenho que ensinar você a comer babujo. A Bíblia nos ensina que nós devemos comer o melhor dessa terra. A Bíblia deixa bem claro, lá em Isaías 1,19: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas a Bíblia diz, se quiserdes e me ouvirdes. Mas tem gente que gosta de comer babujo, resto de comida. Quem já comeu aqui resto de comida dos outros que sobrou no prato? Alguém já? Vai dizer que só o pastor. Tem vergonha agora? Tem alguém? Alguém? Quem nunca comeu? E ninguém levantou a mão, né? Então todo mundo já comeu. Imagina só, você tem aquela pessoa que gosta de chupar carne, ele bota lá. Você tem coragem de comer? Sim ou não? Está repreendido, pastor. Mas como que você gosta de comer, meu querido? A oração mastigada pelos outros. Você tem que aprender a andar sozinho. Você tem que aprender a andar sozinho. Você tem que aprender, meu querido, a viver a palavra. Sabe por quê? A Bíblia deixa bem claro que Paulo pregava, e a Bíblia diz que um povo chamado Bereanos, eles iriam ouvir a palavra que Paulo pregava, anotavam e iam examinar o que? As Escrituras, para saber se aquilo que Paulo estava pregando era fábula ou mentira. E hoje tem muita, pastor, demais, muitas, e tem gente que fica perdendo tempo, e é muito fácil, é só você ter o que? O smartphone, um celular, aí você fica olhando, que lindo, mas muitas das vezes aquilo ali é o que? Fábulas. Aí você não lê a Bíblia e começa a se alimentar de mentiras. Aí não tem redenção. Aí não tem, pastor, redenção? Não. Sabe por quê? Pastor, é porque hoje eu vivo pela graça. A gente tem que viver pela graça. Mas aquilo nós devemos viver da onde? Pela palavra. Andar de acordo com a palavra. Viver a palavra. Sabe por quê? Vamos voltar um pouquinho agora em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 4, primeiro livro de Timóteo 1,4, você estava no segundo, agora você vai no primeiro. Olha o que diz, vamos ler capítulo 1, versículo 3. Como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasse em Efeso, para que, o que, irmão? Advertires alguns que não ensine outra doutrina. Aí diz, nem se dê a fábulas, ou o que, irmãos? Genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Fé. A fé ela vem como? Ouviu o que? Ora, a fim do mandamento é o amor, de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Diz mais, 6, do que desviando-se alguns, se entregarão às vãs contendas, querendo ser doutores da lei, e não entendendo nem o que dizem e nem o que afirmam. Não entendendo nem o que diz, nem o que afirma. Porque dá ouvido ao que, pastor? A fábulas. E naquele momento que o profeta velho trouxe aquela palavra ao profeta, ao homem de Deus, mudou a vida dele. Mas mudou para quê, pastor? O homem de Deus, como diz no mundo, irmão, se ferrou. Por que se ferrou, pastor? Por conta da mentira. Eita, pastor, então ele estava ali, mas ele era de Deus também. Deus não muda a palavra dele, a palavra de Deus continua a mesma. Se Deus quer falar contigo, eu falei. Ele fala através da onde? Da sua palavra. Hebreus
Olha o que diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias através de quem? Pelo Filho. E o Filho hoje é quem, pastor? A palavra. Deus quer falar comigo, pastor, mas ele vai usar a irmãzinha fulana que revela todos os sonhos. Teve um dia desse que a irmã chegou: pastor, tem um sonho para lhe contar e o senhor vai me revelar. Eu disse logo para ela: eu não sei. Eu não sei, irmã. Só pode me contar, mas eu não vou dizer o que eu não sei. Eu vou dizer o que eu sei. Eu não sei. Ah, pastor, é um sonho ruim. Vai orar, vai repreender. Mas eu estou preocupada. É uma semente que o diabo quer colocar dentro do seu coração. Mas tem gente que fica nessa. Aí começa, meu querido, viajar na maionese, criar um monte de coisa dentro da cabeça. Aí fica, meu irmão, cheio de ansiedade, cheio de angústia, cheio de tristeza. Imagina só, meu querido, aquele homem sentado debaixo de um cavalo. Chega alguém e diz para ele: Deus me falou, e isso ele me falou através de um anjo. Se Deus quisesse falar com ele, ele tinha falado direto com ele. Aí eu te pergunto: por que Deus não usou ele lá, que ele já morava lá? Por que Deus não usou ele? Porque ele já era velho, ultrapassado. O velho, ele fica para onde? As coisas velhas têm que ficar para trás. Ah, pastor, mas eu sou uma nova criatura. Por isso que você tem que ser parecido com Cristo. Viver o quê? A palavra. Parecido com Cristo é viver a palavra. Ah, mas eu estou sendo tentado. Tentado nós vamos ser todos os dias. Mas cuidados com os comichões. Cuidado com as fábulas. Cuidado com alguém que quer falar palavras que só te agrada. E quando a gente encontra pessoas assim, que fala palavras que nos agrada, como é maravilhoso. Mas no dia que você encontra alguém que fala uma palavra dura para você, você diz que aquela pessoa é de quem? Do diabo. É de Satanás. Ele não é de Deus não. Quer dizer o quê? Que Deus só quer falar contigo coisas boas, que você vai ganhar muito dinheiro, aí você diz o quê? Oh, glória. Mas quando Deus fala: larga o pecado, está repreendido. Então, meu querido, cuidado com as mentiras. Ela pode desviar o quê? O seu foco. O nosso foco é o quê, pastor? Ganhar almas. O nosso foco é o quê? Ir todos para o céu. Viver a palavra intensamente todos os dias. Mas aí, voltando lá novamente, primeiro livro de Reis, capítulo 13, o versículo agora é o 19. Vamos ler o 18 de novo. E ele lhe disse: também eu sou profeta como tu, e o anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: fazei-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. 19. E voltou ele e comeu pão em sua casa, e fez o quê? E bebeu água. As três coisas que ele não podia fazer, ele fez: voltar pelo mesmo caminho, não comer pão e nem beber água. Tudo isso ele fez. Aí eu te pergunto agora: aonde que o pão era mais gostoso? Na casa do rei ou na casa do profeta velho? Aonde? Lógico que era na casa de quem? Porque na casa do rei seria o quê? O melhor pão. Era a melhor água. Será que era na casa do profeta velho ou na casa do rei? Do rei. A melhor água estava na casa da onde? Do rei. Mas aí ele fez o quê? Foi para a casa do profeta velho. A Bíblia diz que ele come, ele bebe, volta pelo mesmo caminho, e o versículo 20 diz: e sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Quer dizer, ele foi o quê? Rebelde. Rebelde, pastor? Sim. Lembra que eu falei agora há pouco, Isaías 1,19? Coloca bem aqui na televisão, por favor. Isaías 1,19.
Não tire daí da sua Bíblia, não, o Reis. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Olha o 20. Mas se recusardes e fordes rebeldes, serei devorado a espada, porque a boca do Senhor o diz. O que esse profeta novo foi? Rebelde. Rebelde. Não guardou o que, pastor? O mandamento. E aí o que diz? Volta lá novamente, primeiro livro de Reis 13, 21. E clamando ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, visto que foste rebelde à boca do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Olha o 22. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera: não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro da onde? Dos teus pais. Pela mentira, ele não ia ser enterrado com seus pais. A mentira que ele acreditou. Fábulas contadas. A gente, pastor, eu acredito, né? Irmão, essa fábula que alguém pode ter contar para você, ou esse comichão que está no seu ouvido, falando, pode fazer você desviar o seu foco e não ir para o céu, e ir para onde, pastor? Para o inferno. Porque aquela pessoa que está contando essa fábula, ele pode fazer o que com você, irmão? Pode desviar o teu foco e fazer você desviar o caminho. Por quê, pastor? Ele vai fazer você parecido com ele e não parecido com Cristo. Porque para mim ser parecido com Cristo, eu preciso fazer o quê? Viver a palavra e ler a Bíblia. E aí ele diz mais, olha o que diz mais, versículo 23. E sucedeu que depois que comeu pão e depois que bebeu água, abandou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Após a palavra, meu irmão, ele continua ainda fazendo o quê? A mesma coisa. A palavra nem doeu nele. Ele já estou aqui, eu vou continuar comendo. E vou continuar o quê? Bebendo. Comendo e bebendo. Aí o versículo 24 diz: e foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho, e fez o quê? E o matou, e o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto a quem? Ao cadáver. Esse leão representa quem, pastor? O diabo. O leão matou o profeta, e o leão ficou vigiando o corpo do profeta. Ele estava ali ao lado do cadáver. O profeta já estava o quê? Morto. Mas o que Deus falou para ele? Que ele não iria ser sepultado com os seus pais, porque ele foi o quê? Rebelde. Acreditou em fábulas, acreditou em mentiras. E o maior inimigo de remissão é mentira. Se tem alguém que fala para você, meu querido, que fulano, você pode beber, pode ir para a igreja e beber, você pode ir para a igreja e fumar, você pode ir para a igreja e se prostituir, você pode ir para a igreja e adulterar. Se a pessoa fala para você isso, meu querido, para te agradar, e diz que você pode, ele está contando para você uma mentira. Porque você não vai se tornar uma nova criatura nunca nessa vida. Nunca. Sabe por quê? Pastor, mas ele disse isso para mim, e disse que nós vivemos pela graça, que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. Sim, mas viver uma vida dessa, você não vai nunca dar um bom testemunho. Por isso que você tem que, meu irmão, se tornar um novo homem, começar a abrir a sua mente e começar a viver a palavra de Deus e ser parecido com quem? Com Cristo. Quando o profeta velho falou agora aquilo que Deus mandou, por que ele não acreditou? Porque o profeta velho já tinha contado para ele o quê? Uma mentira. Eu voltei para a casa do profeta, comi pão, bebi água e nada me aconteceu. Agora o profeta vai contar, diz que eu não vou entrar no sepulcro dos meus pais. Não vai acontecer também não. Ele acreditou o quê? Na mentira.
Mas naquela hora que o profeta velho falou para ele, era uma verdade. E ele monta um jumento, e ele volta para onde? Para Judá. E no caminho que ele estava voltando, quem aparece? Um leão. E o leão faz o quê? Ele está ao nosso derredor, a Bíblia diz isso, buscando a quem possa tragar. Se ele, meu querido, não tivesse voltado, não tivesse comido pão, não tivesse bebido água e continuasse a sua jornada para Judá, aquilo não teria acontecido. Tem coisa na nossa vida que a gente pode evitar, a gente não evita. Mas por que a gente não evita, pastor? Porque muitas das vezes o desejo fala mais alto, e por isso que você precisa ter cuidado. E aí diz mais, olha o que diz mais, 25: e eis que os homens passavam e viram o corpo lançado no caminho, e como também o leão que estava junto ao corpo, e vieram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. 26: e ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: e o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor, por isso o Senhor entregou ao leão, e que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Agora não foi um anjo, agora foi quem? Foi o Senhor. Agora foi o próprio quem? Deus. 27: então disse aos seus filhos: abadai-me um jumento. E eles abadaram. E então foi e o achou o seu cadáver. Agora o interessante, lançado no caminho, e o jumento e o leão que estavam parados junto ao cadáver, e o leão não tinha devorado o corpo, e nem tinha despedaçado quem? O jumento. O leão não fez nada com o jumento, e também não tinha comido o corpo do homem de Deus, só apenas tirou o que dele? A vida. É o que o diabo quer fazer, irmão, tirar a tua vida abundante, a vida que Jesus conquistou aonde? Na cruz, através do seu sangue, da remissão. Mas é aí que tem muita gente que está brincando, e nós sabemos que o salário do pecado é o quê? É a morte. É, pastor, é a morte? É a morte. Olha o versículo 29. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pô-lo em cima do jumento, e tornou a levar. E assim veio o profeta velho à cidade para o chorar, e fazer o que com o profeta novo? E enterrar. Acabou ali. Pastor, o que é isso? Você quer ser remido, irmão? Quem quer, diga amém. Viva uma nova vida com Cristo. Larga de preguiça, irmão. Larga de querer comer babujo. Resto, procura, posso falar? Criar vergonha na cara e ler a Bíblia, e orar, e buscar a Deus, e ter uma vida com Deus, e clamar a Deus. Pastor, sim, se santificar, e ter a palavra no coração. Porque se ele tivesse com a palavra que Deus deu para ele, não voltar, não comer pão e não beber água, ele tinha evitado tudo isso. Mas alguém falou, ele tinha evitado. Porque se Deus quisesse falar com ele, iria falar com ele diretamente. Se Deus quer falar contigo, abra sua Bíblia e comece a ler ela. Chamou a atenção? Compre um negócio chamado marca-texto. É um negócio assim, igual esse. Marque lá. Pastor, é assim, assim. Aí você vai viver a verdade, porque o lábio verdadeiro, ele fica para sempre. A língua mentirosa só dura um momento. Provérbios 12, 19. Por isso, meu querido, seja lavado pelo sangue de Jesus. Por quê, pastor? Olha o que diz em Colossenses 3,8. Colossenses 3,8. Vamos já terminar. Mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência,
das palavras torpes da vossa boca. 9. Não mentais uns aos outros, pois que já vos despides do velho homem com os seus feitos. 10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Meu irmão, seja a imagem de Cristo. Aonde você colocar a planta dos pés, as pessoas vão te ver diferente. E vão perguntar: fulano, o que foi que aconteceu? Você vai dizer: eu conheci Jesus. E como que eu conheço Jesus? Vivendo a palavra. Rapaz, mas tu era um homem zangado, irado, falava palavrão. Hoje tu dá glória. Hoje você é uma nova criatura, porque você agora imagem e semelhança de Cristo. Eu não vou ser mais enganado por fábulas, por mentiras, por encantados, por isso, por aquilo. Agora eu vivo a palavra. Você sabe por quê? Vamos ler na NTLH agora, esses mesmos versículos. Mas agora, versículo 8, 3:8. Mas agora, livre-se de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos, de ódio, que não sai da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. 9. Não mintas uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha, com os seus o que, irmãos? Costumes. Aquele profeta velho ainda não tinha deixado. A natureza velha não vivia dentro dele. Por isso que ele fez o quê? Mentiu. Por isso que ele mentiu. Amém? Versículo 10. E se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o seu Criador, está sempre renovando, para que ela se torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam como completamente. Pastor, eu quero conhecer Deus. Você quer mesmo? Sim ou não? Quem quer, diga amém. Deuteronômio 11:26 diz assim: eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Aquele homem, o profeta, ele estava com a bênção até quando ele estava com o quê? Com a palavra. Olha o que ele fez, irmão. Ele orou e restituiu o braço do rei. Ele trouxe a palavra de Deus para o rei, mas ele tinha também uma palavra para ele. Qual era a palavra dele? Não voltar pelo mesmo caminho, não comer pão em Betel e nem beber água. Ele tinha uma palavra. Então, diante daquele profeta tinha o que? A bênção e a maldição. E aí diz mais: a bênção, quando ouvirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, que hoje eu vos mando. Quer dizer, ele estava na bênção quando ele estava sendo obediente. E a maldição? 28. Porém a maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Senhor, o vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecerdes. Quando que ele começou a se desviar, pastor? Quando ele acreditou na mentira. Você escolhe, irmão, a bênção e a maldição. Todos os dias o Senhor coloca diante do Senhor e vocês, na minha vida, na sua vida, e nós queremos viver uma vida com Deus para ter a eternidade. Em nome de quem? De Jesus. E quem quer ter, diga glória a Deus. Então vamos aplaudir Jesus bem forte.